Boa noite, meu nome é Cristiane. Hoje eu e o Matheus apresentaremos um trabalho sobre antenas, mais especificamente antenas de dipolo com duplo lambda. Com o advento das antenas, proporcionou uma comunicação mais rápida e eficiente, além de inúmeras aplicações que foram desenvolvidas utilizando essa ferramenta, tais como radares, detecção de objetos fora da Terra, gerando assim outra perspectiva do universo para a população. As antenas têm sido parte fundamental nas pesquisas para transmitir energia sem cabo, ou seja, transmitir energia eletromagnética guiada para energia eletromagnética irradiada, ou mesmo ao contrário, através de uma antena emissora e outra receptora. Agora, falando mais especificamente da antena dipolo com duplo lambda, o objetivo principal desse trabalho é estudar a antena desse tipo dipolo com duplo lambda. Isso ocorrerá através de simulações com software específico, que falaremos mais a seguir. A antena de dipolo duplo consiste em um fio fino alimentado ou excitado no seu ponto central por uma fonte de tensão e duas hastes conectadas a este ponto central, assim como podemos ver um exemplar na figura ao lado. Utilização desse tipo de antena. Ela é principalmente utilizada em radiodifusão, que são recepção de sinais de rádio e TV, principalmente aquelas antenas que normalmente utilizavam nas televisões. Uma vantagem desse tipo de antena é que eles são dispositivos baratos e fácil construção. Como podemos ver na imagem, ela é relativamente simples, por isso tem um custo-benefício excelente, dependendo da função da qual ela vai ser utilizada. A desvantagem é que ela tem dependência da resistência de radiação. Como vamos ver mais a seguir, falaremos mais sobre essa resistência. Agora falaremos sobre a dedução das equações dos parâmetros da antena. Em primeiro lugar, vamos calcular o potencial magnético no ponto P. Pela segunda figura, podemos verificar onde fica o ponto P e é um diagrama da antena. E na primeira figura, vemos a disposição das correntes no esquema da antena. Temos a equação para dA, que é o potencial magnético vetorial no ponto P. Para R, o nosso raio muito maior que 1, temos a seguinte relação: R menos R' é igual a Z cosseno θ. Isolando R', temos R menos Z cosseno θ. Fazendo essa substituição na equação de dA e agora realizando uma integral para obter o valor de A, que é o nosso potencial magnético no ponto P, temos a seguinte integral, que é ilustrada na primeira equação. Resolvendo a integral, passamos para a segunda equação, onde verificamos o intervalo, que é de lambda a menos lambda. Sabemos que beta é igual a 2π sobre lambda. Voltando na equação de A e substituindo o valor de beta, encontramos a equação final para o potencial magnético no ponto P. Utilizando das relações a seguir, que são mostradas na tela, conseguimos
uma relação entre o potencial magnético no ponto P e a intensidade de campo magnético na antena, que é dado pelo H. A partir disso, encontramos uma equação e conseguimos também estabelecer uma relação entre intensidade de campo magnético e o nosso campo elétrico na antena, que é dado por é aproximadamente N que multiplica H. A partir dessas relações, conseguimos obter a densidade de potência média no tempo e a intensidade de radiação. A potência média é dada por H e a irradiação é dada por U. E na tela podemos ver as equações. A potência irradiada total pode ser obtida através de manipulações algébricas das equações mostradas anteriormente, que é dada por essa integral. Com a potência irradiada total é possível obter a resistência de radiação, como mostra a equação a seguir, que é também a resistência de radiação nos terminais da antena, devido ao fato que o máximo de corrente para um dipolo ocorre em seus terminais de entrada. Podemos ver que a resistência é dada por R, 2 vezes a potência total sobre I0 ao quadrado. Dando continuidade, então, ao nosso projeto, nós vamos agora para a nossa simulação, que foi proposta pela professora, né, a partir do software Fornec. Então, aqui nós temos, nessa primeira janela, a janela principal do nosso software. E, primeiramente, né, nós calculamos, antes de tudo, nós escolhemos a frequência de 1.5 MHz. E, com isso, calculando diretamente, dividindo a velocidade pela frequência, né, a velocidade da luz, nós conseguimos, então, chegar a 0,2 metros de longitude da nossa onda. Como nós somos um dipolo dobrado, nós multiplicamos esse 0,2 metros por 2 e chegamos a 0,4 metros, que é o nosso comprimento da nossa haste, do nosso fio, né? Então, aqui no nosso software, primeiramente, nós setamos aqui o NEC Editor, e depois nós vamos aqui no Edit NEC Input in File, aqui onde eu já coloquei os dados da nossa antena, onde, primeiramente, na geometria, nós colocamos o tipo que vai ser um fio, né? Nossa antena vai ser um fio. A tag, no caso, seria, como vai ser só um fio, né? Então, seria tag 1. Os segmentos seriam as partes de divisão da nossa antena, enquanto ela será dividida, nós escolhemos aproximadamente 40. E nós decidimos centrar ela no eixo Z. Ou seja, como o nosso comprimento da nossa haste é 0,4, então, nós separamos em 0,2 para no Z positivo, menos 0,2 no Z2, né, que é o negativo. E o nosso raio tem que ser bem pequeno, né, por definição. Então, nós escolhemos, acho que tem que ser menor do que 3 para confirmar. Então, nós escolhemos 3, no caso, centímetros. Nós escolhemos 0,01. Basicamente, a nossa fonte aqui também, nós escolhemos 50% do segmento, ou seja, ela vai estar localizada bem ao meio do nosso fio, com parte real 1, parte imaginária 1 também, e magnitude 1, e o resto 0. Aqui também na geometria nós colocamos 0 nas outras direções. Aqui na nossa frequência, nós setamos aqui a nossa frequência que nós escolhemos, que é 1,5 MHz, né, que é 1,5 GHz, que é 1.500 MHz, e está tudo ok. Então, aqui a gente fecha. E a professora pediu, né, alguns parâmetros
para definir. Então, aqui nós vamos no Start Optimizer, onde aqui nós podemos colocar variáveis que vão interferir, né, e vão mudar o nosso projeto, como frente e costas, né, o nosso ganho, a nossa frequência e também questões da nossa impedância. A nossa impedância de entrada, nós setamos ela em 50, que foi o que o professor pediu, e a nossa reatância, que é o ideal ser zero. Então, aqui já está ok, né, nos parâmetros iniciais. Então, aqui a gente fecha, clicamos aqui na calculadora. Aqui ele já até foi mais rápido aqui. A gente vem em Far Field. Aqui a gente escolhe a resolução do nosso circuito e clica em Generate aqui. Aguarda um pouco o nosso cálculo. E aqui nós temos, então, o nosso diagrama de radiação do nosso circuito, da nossa antena, e já era de se esperar, né, por estudos anteriores, né, das nossas referências. O nosso dipolo dobrado sendo essa característica. E eu esqueci de mostrar aqui, antes que eu pulei, o nosso diagrama, o nosso 3D aqui da nossa antena, nós podemos perceber que ela está centrada no eixo Z, nosso eixo X, nosso eixo Y está na origem aqui, e aqui está o nosso fio da nossa antena, que é a nossa geometria. Então, aqui, de acordo com o nosso diagrama, nós podemos ver que o nosso maior ganho vai ser em θ igual a 122, φ igual a zero, e nós chegamos ao valor de maior dBi, 4,07. E para isso, nós definimos nossos parâmetros, né, já dito anteriormente, e nossa próxima definição, aqui no nosso diagrama 2D, seria o nosso ângulo de meia potência, que é quando a nossa potência ela cai, né, de menos 3 dBi, menos 3 dB, desculpa. Então, nós olhamos aqui que nós podemos selecionar no nosso gráfico e quando a gente chega em menos 3 dB, aqui é porque nós estamos com pouca resolução para não alterar tanto o nosso circuito, o nosso gráfico, desculpa. Então, deu aproximadamente 37 graus. Então, com 37 graus, nós temos, então, o nosso ângulo de meia potência. E para isso, como ele está selecionado, nós temos aqui, então, o nosso diagrama de radiação também no eixo X e Y, que já era de se esperar, porque, como é o nosso dipolo que é considerado, então, a nossa antena ela transmite em todas as direções, né? Igualmente, entre X e Y. Vamos agora, então, para a nossa simulação 3D, para melhor visualizar a nossa antena. Então, nós clicamos aqui no 3D, nós podemos ver aqui que ele já plota em 3D, né? No eixo Z, podemos ver a nossa antena. E aqui do lado, a gente consegue ver o nosso gráfico 3D com cores, né? De acordo com o nosso ganho. Então, percebemos aqui, então, a nossa relação dessas duas figuras, né, que estão no eixo Z, enquanto em rosa temos o nosso maior ganho e em azul o nosso menor ganho da nossa antena. E aqui podemos visualizar ela, né, em torno do eixo Z da nossa figura relacionada ao nosso ganho. E nós podemos perceber, então, que temos uma configuração espelhada, né? Podemos ver aqui uma configuração espelhada em relação ao eixo Z também da nossa antena.
Bom, então agora a gente podemos ir para a nossa análise de frequência e ganho. Nós voltamos aqui no, na calculadora, no Calculate, escolhemos aqui Friction Sweep. Como a nossa frequência é de 1,5 GHz, nós escolhemos de 500 a 2.500, com variação de 100 steps aqui, para poder ser plotado mais rapidamente, né, que se diminuir fica muito lento. E vamos plotar para poder entender aqui um pouco da nossa antena. Aí vem Generate. Aí que podemos perceber, cadê o gráfico? Aqui. Então, primeiramente, nós temos o gráfico da nossa antena, onde que nós temos aqui o nosso SR por referência, onde, primeiramente, é o gráfico do coeficiente de reflexão, né, das nossas ondas estacionárias. E embaixo nós temos o nosso coeficiente fugiu o nome, coeficiente de reflexão. Então, pelo nosso gráfico, nós podemos concluir que a nossa antena, o ideal dela seria atingir menos 10 dB aqui de coeficiente. E para isso, ela chega a quase esse valor. Aqui nós podemos marcar com o nosso cursor. Chegamos a mais ou menos menos 8,63, que seria a faixa mais aceitável da nossa antena, com uma frequência de 1.100 MHz, que seria a nossa frequência ideal. A nossa razão de frente-costa, né, que é a potência irradiada em uma direção, ela deve ser diferente da outra, nós podemos analisar aqui no nosso gráfico de ganho, nós podemos perceber que o ganho varia em relação à frequência, e aqui embaixo, a nossa front bag aqui, que é a nossa razão de frente-costas, ela se mantém sempre em zero. Ou seja, nós não temos, então, uma razão de frente-costa na nossa antena. Não atingiu esse valor. E, por fim, nós concluímos aqui também que o nosso ganho, no nosso gráfico aqui de cima, ele varia de acordo com a frequência. E para a nossa frequência que nós escolhemos, de 1.500, o nosso ganho aqui foi o nosso ganho máximo, né, de 4,07, aproximadamente, dB, né, em dB. E também aqui o nosso gráfico de impedância. Nós pegamos lá que a nossa razão de frente-costas é igual a zero, né, para toda a nossa faixa de potência. E aqui a nossa impedância, nós temos aqui, o gráfico ele ficou um pouco distorcido por causa da qualidade, né, e o número de steps, senão ele demoraria muito para poder simular. E nós podemos ver aqui, né, que em rosa, para a fase zero, para quando aqui ele não vai ficar por causa dos pontos, mas com a fase zero também, nós conseguimos ver aqui a nossa reatância, que seria a reatância ideal também aqui em cima, que seria por volta de 1.300 MHz, que seria o ideal, né, do nosso trabalho. E basicamente, então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.